Começando mais um Ursh Responde as perguntas que vocês me enviaram na quinta-feira, dia 18 de janeiro, aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram. Um único recado importantíssimo, porque estamos preenchendo as últimas vagas do Missão Global em Miami, que é um evento presencial, são poucas pessoas, são 4 dias de imersão sobre investimentos globais, mercados financeiros, economia, investimento no exterior, estruturas offshore, vistos, é muito bacana. Eu sou um dos palestrantes desse evento, no nosso escritório da Liberta Global em Miami. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo para quem quiser saber maiores informações. Aproveite, vai ser em março a próxima edição, do dia 18 a 21 de março. Vai ser muito bacana, espero vocês lá, porque é sempre um momento muito especial de proximidade, que a gente consegue conversar e trocar ideias, que é muito difícil fazer isso em outra ocasião. Então aproveitem Missão Global Miami, 18 a 21 de março. Pois bem, primeira pergunta aqui, que eu li já é bem interessante, do Hussein. Acha que as leis contra insider trading fazem sentido num mundo que o acesso à informação é naturalmente desigual? Como acha que o mercado se autorregularia contra esse tipo de prática no mercado financeiro mais livre? Bom, primeiro, tem até uma discussão filosófica sobre há realmente algum crime se alguém utiliza informação privilegiada para comprar ou vender ações antes dos demais? O que seria informação privilegiada? A gente entra assim no nível de profundidade e de assim, realmente é uma questão até filosófica, assim, como é que a gente pode definir o que é ou não uma informação privilegiada? Bom, pode ter casos mais gritantes, pô, o cara trabalha na empresa e sabe que vai ter um evento, ou tipo Americanas recente, o cara sabia que aquilo seria anunciado, isso foi no ano passado, a fraude da Americanas, poderia ter vendido antes e evitado aquela desabada no preço do papel. Uma baita sacanagem. Mas como é que isso poderia ser coibido no mercado livre? Deixemos que essas regulações sejam impostas pelo próprio mercado. Ações que têm um histórico em que os funcionários, diretores ou acionistas de relevância possam movimentar o preço ou possam operar no mercado antes, pouco tempo antes ou pouco tempo depois de informações relevantes, tem que ter algum tipo de punição, mas que a punição seja pelo próprio mercado e não por um regulador externo ou pelo governo, alguma outra entidade. Eu defendo sempre regulações privadas, porque se a regulação der errado, se a regra que foi estipulada tiver consequências prejudiciais, quem paga pelas consequências prejudiciais é o mercado, são os investidores, não é o regulador. Então é melhor que quem decida realmente, quem defina as regras, é que arque com as consequências tanto positivas quanto negativas. Mas é preciso deixar que o mercado tenha liberdade para também estipular esse tipo de regra. Mas é um assunto bem interessante e filosófico, como eu falei. Começa pela própria identificação. Há real crime? Alguém teve sua propriedade usurpada? Teve alguma violação do direito de propriedade no insider trading? Alguém que tem uma informação privilegiada porque fez um grande estudo fundamentalista e sabe de algo que vai acontecer em algum setor, consegue se posicionar. De alguma maneira, todo upside capturado por algum investidor que faz seu dever de casa e estuda a fundo uma tese de investimento é uma informação privilegiada que outros não tiveram. Mas seria privilegiada a ponto de ser considerado algo que foi danoso para os demais? Eu entendo que não. Mas entenda que há uma subjetividade no que é considerado insider trading e o que não seria. Mas enfim, é um tema bem interessante de discutir. Se vocês têm algum artigo, livro, vídeo, etc., opinião contrária ou a favor, comentem aqui abaixo. Aqui uma do Lucas Lima. Acha interessante manter uma fatia generosa do caixa no portfólio à espera de uma provável recessão americana? Ou ainda vale o Never Bet Against America? Não aposte contra a América, mesmo com os sinais de fragilidade atuais. Pois é, nesse exato instante que eu estou gravando esse vídeo, 4 horas e 24 minutos da tarde de sexta-feira, eu olho para o mercado e eu vejo aqui o SP500 batendo máxima histórica. Olha só, máxima histórica. Vamos colocar aqui todos os anos, olhando por esse gráfico, analisando os dados econômicos, analisando a situação bancária americana, analisando preço sobre lucro, queda de lucratividade que já ocorreu em algumas empresas que divulgaram os resultados do último trimestre. Analisando tudo isso, eu olho para esse gráfico e eu penso, será que está numa boa relação risco e retorno comprar SP500 agora, no topo histórico? Eu diria que não. Então, respondendo a pergunta, sim. Eu acho que é importante ter uma parte do seu portfólio em caixa,
Felizmente hoje tem remuneração positiva. Olha aí, o Warren Buffett está com caixa absurdo, centenas de bilhões de dólares. Cada ano ou cada mês que ele espera são algumas centenas ou alguns bilhões de dólares que ele recebe de juros. Então, hoje a prudência, a paciência está sendo remunerada. Não foi no passado, hoje está. Então, olha para esse gráfico. Não me anima muito de aumentar a exposição no mercado americano, mas pode ser que siga subindo pra caramba. Então, aqui do Elielton. Quais as chances de o Brasil seguir um caminho de liberdade em 2026, como tende a acontecer com a Argentina de Milei? Bom, tem mais perguntas sobre Milei, eu vou me ater especificamente à chance brasileira de ter alguém para seguir o caminho de liberdade. Honestamente, hoje, eu não tenho ideia. Das possíveis candidaturas que se especula, a um Tarcísio, governador de São Paulo, que disse que não deve ir para a próxima eleição, um Zema que poderia ir, governador de Minas Gerais. Honestamente, desses dois, para ficar apenas nesses dois, Zema seria alguém mais liberal, libertário aos moldes de Milei. Mas ele é um empresário, ele, até o que me consta, posso estar errado, não é alguém que tem profundo conhecimento das ideias, da história, do liberalismo, como tem alguém como o Milei. Mas certamente poderia ser alguém para levar o Brasil nessa direção. Agora, tem chance? Vai ter visibilidade, vai ter estatura para alcançar a presidência, vai ter, honestamente, hoje eu diria que não. Então, não sei. Bem incerto. Infelizmente, o caminho brasileiro no momento não tá muito bacana, para dizer o mínimo. Acho que tem mais perguntas aqui para eu falar um pouco mais sobre a situação brasileira, mas do Diego, inflação no mundo parece estar voltando a crescer, conflitos no Mar Vermelho se escalando, dívidas de empresas americanas vencendo. Você acha que há um risco alto de grandes demissões nos Estados Unidos esse ano devido ao higher for longer? Aqui o higher for longer é o mais alto e por mais tempo, a taxa de juros. Primeiro, de fato, há um risco inflacionário maior agora por conta das tensões geopolíticas, o conflito ali no Mar Vermelho, que se estende. Reino Unido e Estados Unidos fizeram ataques contra algumas bases dos Houthis no Iêmen. Já escalou o conflito. O que estava mais restrito ao Oriente Médio, faixa de Gaza, ali na Palestina, agora já escalou. Nessa semana também tivemos troca de ataques entre Irã e Paquistão. Olha só, coisa que não estava no radar de ninguém. Mais um, em princípio está contido, mas se elevou ali a tensão também. Agora mais um foco, uma fagulha que pode detonar algo maior. Então, não tá nada fácil. Pelo lado da geopolítica, isso pode pressionar a inflação para cima, sim. Mais uma vez, tivemos o preço dos fretes marítimos nessa semana, especialmente na rota Ásia-Europa, aumentando. Isso vai pressionar a inflação no mundo. Agora, a questão de demissões, que é a pergunta, se a economia americana entra em recessão, bom, aí sim as demissões vão acontecer. Mas eu diria que as demissões vão aparecer mais forte depois que a economia já entrou em recessão. Demissão ou taxa de desemprego é um indicador atrasado, se deteriora depois que já houve o ponto de virada, a inflexão, e entramos numa rota de ou contração econômica ou expansão econômica. Mas, não tá fácil para a inflação mundial nesse ano. Mas não é o mesmo choque da pandemia, tá? Para deixar bem claro. Aquele choque monetário de demanda, esse não tem. Do Edu aqui. Qual a sua expectativa para o dólar no final de 24? Levando em consideração a diminuição da taxa de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vale a pena comprar dólar? Eu não sei a aposta específica para o fim desse ano, não tenho a menor ideia. Para mim, o dólar, olhando a cotação brasileira, hoje está em 4,90 alguma coisa, ainda está num bom patamar, o que, para mim, que defende a dolarização de patrimônio como uma estratégia de preservação no longo prazo, é uma ótima janela de oportunidade. Não significa comprar todo o seu patrimônio e fazer uma remessa única. Mas para mim é importante. Pode cair mais o dólar? Acho que pode. Teria espaço para isso. Tem fundamento para isso. Já fiz vídeo sobre a questão do dólar justo, ou câmbio justo do real. Mas nós temos para este ano um novo presidente do Bacen que será indicado. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Como será o Banco Central a partir de 2025? Teremos alguma aventura heterodoxa? Marretada nos juros? Câmbio deprecia mais? Tá bem dentro do campo das possibilidades. Aqui do Carlos. Gostei demais do seu último vídeo sobre o Milei no Fórum Econômico Mundial. Obrigado. E também sobre as 10 medidas do decreto de necessidade e urgência comentadas. Parabéns. Obrigado. Você acredita que principalmente a população mais carente aguentará as consequências imediatas do equilíbrio da economia para gerar os frutos a médio prazo? A esquerda não se aproveitará para usar os meios de comunicação para minar essa revolução cultural e econômica e tentar reverter a opinião pública? Excelente
Pergunta, Carlos. Primeiro, os ajustes que estão sendo feitos agora e que estão respingando na população, especialmente de renda menor, são os aumentos de preço. As tarifas de transporte, tudo que era subsidiado e que era uma fração do custo real, a tarifa de transporte era tipo 30, 40 centavos. É um negócio completamente irreal que estava sendo bancado por subsídio e, portanto, inflação. Então isso era mascarado. Esse reajuste de preços ocorreu já em dezembro, mas vai ocorrer. O câmbio foi um reajuste importante. Eu vou fazer uma parte sobre câmbio, que saiu de 400 para 800 pesos por dólar, e isso acaba impactando a inflação também. Então esses impactos de curto prazo não tem muito o que fazer. E para mim o que é positivo é que Milei e sua equipe desde sempre deixaram muito claro que isso aconteceria. Então se preparem, porque infelizmente é herança do governo anterior. Estamos destapando a panela de pressão, havia inflação reprimida, os preços estavam artificialmente represados e é preciso acabar com isso, pelo bem da economia. Então há um passo de reajuste, um momento de reajuste. Mas a população entendendo e sabendo dessa mensagem, sabendo que isso era o que se esperava, pelo menos não é surpresa, é algo que mitiga uma queda de popularidade do governo do Milei. Mas claro que é ruim. Tem muita gente que pode estar sofrendo na pele, o salário não está chegando no fim do mês, não tem dúvida quanto a isso. E é por esse motivo que, como contrapartida, reduz esses subsídios de tarifa de transporte, dentre outros, que todo mundo paga, inclusive os mais pobres. Olha como era uma política desigual. O mais pobre subsidiando o transporte de mais rico. Aquele que não precisava de transporte podia usar o transporte público, subsidiado quem estava pagando a população inteira. Pode uma política mais desigual e injusta que essa? Pois agora, tendo uma tarifa correta, a contrapartida que o governo está adotando é uma assistência maior àqueles mais desamparados. Então, quem realmente precisa de dinheiro, não tem condições de pagar, seja por cesta básica ou tarifa de transporte, tarifa elétrica, vai ter uma transferência do governo, uma assistência social, e aí pode usar esse dinheiro para bancar o que precisa. Mas o que seria injusto e desigual é o mais pobre bancando o subsídio de mais rico. Realmente isso não dá para manter. Então acho que sim, que a população consegue aguentar por mais algum tempo. Primeiro porque a mensagem foi muito clara, há um repúdio enorme ao governo, ao desastre anterior, ao desastre herdado, então há uma consciência maior sobre os problemas e as causas desses problemas. E nesse momento há um voto de confiança de que isso é o que precisa ser feito. Então há tempo para o Milei implementar as suas reformas, mas esse tempo não é infinito. A segunda pergunta sobre a esquerda, se não pode se aproveitar dos meios de comunicação para minar essa revolução cultural e econômica e tentar reverter a opinião pública. Não tem a menor dúvida. Já estão fazendo e basta ver agora com a repercussão que teve o discurso do Milei, que muitos veículos e jornalistas críticos da oposição lá na Argentina estão criticando e alguns tentando ridicularizar que foi uma oportunidade perdida do Milei de recolocar a Argentina no mapa, quando foi tudo o contrário. Eu estou cada vez mais impressionado com o alcance, o impacto da mensagem, a quantidade e a variedade de pessoas que estão compartilhando o discurso dele e elogiando. Gente que eu não imaginava que admirava ou defendesse essas ideias. E isso não é só Brasil, Argentina, é mundo inteiro. Então, a repercussão desse discurso, olha, eu arrisco dizer que é um grande divisor de águas, talvez na história do liberalismo mundial. Posso estar exagerando, mas do que eu tenho visto é impressionante. Então a esquerda sim vai tentar usar dos meios de comunicação para minar a mensagem, mas especialmente na Argentina, isso acho que é um mérito do Milei, da sua campanha e de todo o trabalho midiático dele também, de internet e rede social, é deixar muito claro e com muita coerência e consistência toda a sua argumentação, todo o seu plano de governo, todo o diagnóstico que ele vem fazendo dos problemas da economia argentina e o porquê dessa decadência econômica social de tantos anos, tudo está muito claro. Não tem uma mudança de discurso, opa, não, agora veja bem, não é bem isso. Então, isso para mim faz com que ele tenha ainda muita credibilidade, tenha capital político e mantenha a popularidade em alta, com o poder de levar adiante as suas políticas. Inclusive, o projeto de lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos tem grande chance de passar no Congresso, algo que nem eu imaginava e está aí. Então, aguardemos mais alguns dias. A grande questão para mim agora que resta para o Milei é a reforma monetária, o câmbio. Como ele vai lidar com a inflação, porque aí há um problema
Nessas últimas 2 semanas, o câmbio voltou a subir um pouquinho, tá agora em 1.200 o câmbio paralelo, sendo que o câmbio oficial tá a 800 e alguma coisa, porque ele vai reajustando 2% cada mês. Aumentou então a chamada brecha cambiária, o ágio do dólar blue, que é o paralelo, com relação ao oficial. Isso é um problema e ele não tem muito mais tempo. Ele fazer agora uma nova desvalorização temporária não deveria ser o caminho. Talvez o mais correto é ou logo colocar em marcha a reforma monetária de fato, dolarizar, ou uma reforma completa do Banco Central para impedir aquela emissão de dinheiro, ou então, de fato, a dolarização. Mas desvalorização temporária, acho que seria um tiro no pé do Milei. Seria mais recomendável ele logo acabar com o cepo cambiário, que são esses controles de câmbio, e acaba com essa loucura. Tem um câmbio só, e se o câmbio desvalorizar é porque há uma desconfiança, há incerteza sobre o futuro do país, sobre as reformas, e acaba com essa uma das incertezas na economia argentina. Para mim agora, o grande problema que resta de tudo que foi já feito nesse primeiro mês do Milei é a reforma monetária. Aqui do Maurício: homens fracos criam tempos difíceis, entre aspas. Será que com um Trump ou líderes fortes pela Europa estaremos passando por tantos conflitos pelo globo? Isso faz parte dos ciclos que o mundo tem que passar, para assim termos um tempo de paz? Tem gente que diz que sim. Tem aquele livro, o Fourth Turning, que é a quarta virada, que fala sobre os grandes ciclos econômicos e sociais na economia americana em especial. Podemos dizer que isso faz parte de um ciclo de longa duração e que acontece de tempos em tempos? Poderia, não sei dizer, não sou especialista nesse tipo de tema. A questão do Trump e outros líderes fortes pela Europa, se a gente estaria passando por tantos conflitos, acho que não é tanto uma questão de líder forte ou Trump, é uma questão das ideias que vêm embasando políticas públicas e dominando o debate público há alguns anos na Europa e nos Estados Unidos. Tem muito a ver com o debate, o discurso do Milei lá em Davos, que falou que o Ocidente corre perigo. Essas ideias que levaram o Ocidente a ser o que é hoje, e que enriqueceram o mundo inteiro, inclusive os países que trouxeram um maior grau de liberdade para os seus cidadãos, essas ideias estão sendo minadas por ideias mais socialistas, coletivistas, e que passa também por algumas que impactam imigração, política externa, que acabam se voltando contra a própria Europa, a crise dos refugiados, enfim. Aí a gente entra em tantos temas que não são apenas econômicos, mas que eu não diria que é apenas uma questão de líder, é uma questão de ideia geral, porque só apenas ser um líder forte pode não mudar muita coisa. Se for um líder forte com uma ideia equivocada que leve ela adiante, vai ser um desastre também. Aqui do Montanha: a Alemanha está ruim, os agropecuários fazendo manifestação. O mesmo que tem acontecido na Holanda, acontece também na Alemanha, protestos do setor do agronegócio que tem sentido os efeitos das políticas de combate à mudança climática, à transição energética, e que em larga medida estão restringindo o setor, impondo obstáculos, se não obstruindo por completo a atividade dependendo da região. Então é o problema da emissão de carbono, que o setor agropecuário é um dos grandes causadores, só que também é um setor fundamental para a economia do país, mundial, para a segurança alimentar. Tem tantos reflexos, e é nesse sentido que eu digo que muitas das políticas públicas de combate à mudança climática são mal pensadas ou apressadas, porque parece que ou ignoram ou negligenciam os efeitos não intencionais em outras questões, como segurança alimentar, como segurança energética, e que vão trazer empobrecimento e possivelmente uma queda forte na qualidade de vida desses países. Aqui do Marcondes: se der certo a restauração da economia dos hermanos, seria possível despertar olhares do povão no Brasil? Eu espero que sim. Sem dúvida que o exemplo alheio e tão perto do Brasil, ele pode servir para influenciar positivamente o ambiente de ideias no Brasil, mostrando que, olha, não é o caminho do estatismo, da irresponsabilidade fiscal, do Banco Central controlado pelo governo, não é o caminho da perseguição política, da repressão à liberdade de expressão. Não é esse o caminho, então tomara. Aqui do Carlos: o que você achou do discurso do Milei em Davos? Não acha que foi um pouco mais direcionado para um eleitorado que para um público investidor que poderia aportar capital na Argentina?
Entendo a questão da batalha cultural, mas não será que cada coisa tem seu momento? Eu discordo. Pelo seguinte, o Fórum Econômico Mundial de Davos já não é mais um evento restrito para investidores, para empresários, para troca de ideias, para atrair investimento estrangeiro. Hoje eu diria que o Fórum Econômico Mundial é um evento simbólico porque ele tem um alcance, um impacto e pelas pessoas que frequentam, líderes mundiais, empresários, políticos, acadêmicos, enfim, pessoas influentes, esse discurso ser dado neste palco, para mim foi sensacional. A mensagem do Milei, que ali ele falou para aquela plateia, na verdade, foi para o mundo. Olha a viralização desse discurso. Se ele tivesse falado algo mais do tipo, a Argentina está adotando realmente contenção de gasto, produzindo uma reforma fiscal de austeridade, vamos repagar a dívida, renovamos o acordo com a FMI, vamos estabilizar a inflação, queremos atrair o investidor estrangeiro, invista na Argentina, teria sido um discurso correto e positivo, mas com uma fração do impacto que teve esse discurso. Esse discurso está ecoando nos 4 cantos do planeta. É inacreditável. Então, nesse sentido, eu acho que ele escolheu a dedo, foi cirúrgico no discurso, nas palavras, no palco, no momento. Discordo de algumas coisas do discurso? Discordo, até falei no... Quem quiser análise completa, eu fiz um vídeo, vou colocar ele aqui em cima. Mas, olha, foi espetacular. Aqui do Matheus. Acredita que o trabalho do Milei é crucial para a agenda liberal ser mais aceita no Brasil e na América Latina? Sem dúvida alguma. Hoje dá para ver claramente que o fenômeno Milei, se ele tiver insucesso no seu governo, e é uma possibilidade. Ainda assim, para mim, terá sido muito exitoso, porque o grande mérito dele até o momento é ter ganho a batalha das ideias, a batalha cultural, e isso está sendo, sim, é uma onda avassaladora de mudança de ideias que não se via em muito tempo. Por isso que eu renovo o que eu falei anteriormente. A quantidade de pessoas dos mais variados países e perfis, e histórico, etc., que estão apoiando, admirados e dizendo, olha, realmente, cara, essas palavras são importantes, o Ocidente precisa escutar o que o Milei falou, é impressionante. Houve uma mudança e isso foi um choque cultural e de ideias no establishment, no mainstream econômico, social, político. Então, é muito importante para a América Latina também. Aqui uma do Vitor. Por que usam o aumento de preço para definir a inflação e não a expansão do M2? Para quem não sabe, M2 é o agregado monetário que considera papel moeda emitido em poder do público, então está no bolso das pessoas e no caixa das empresas, mais depósito à vista, depósitos a prazo, poupança e mais alguns outros. É o dinheiro em circulação. Isso é claramente uma herança dos economistas austríacos, fonte da qual eu também bebo. Porém, eu vejo que o entendimento de inflação ficou enviesado pela teoria austríaca, que eu digo que é correta, mas por muitos autores ela ficou incompleta. Por que isso? Porque muitos austríacos têm definido que inflação é o aumento da base monetária, o aumento da oferta de dinheiro, o aumento do M2, enfim, a expansão monetária. Isso é inflação. E que o aumento de preços é o sintoma, é a consequência da inflação. E eu confesso que não é muito correta essa definição. Eu volto à definição original do Mises, no livro dele Teoria do Dinheiro e do Crédito, de 1912, porque lá ele definiu inflação como o aumento do poder de compra do dinheiro, ou melhor, a deflação como o aumento do poder de compra do dinheiro e a inflação como a perda de poder de compra do dinheiro. Só que essa perda ou aumento do poder de compra pode acontecer tanto pelo lado da oferta monetária, da expansão do M2, por exemplo, expansão ou queda, quanto também pelo lado da demanda. Se aumenta a demanda ou diminui a demanda por moeda, isso impacta o nível de preços, ou seja, o poder de compra do dinheiro. Então, focar-se exclusivamente no lado da oferta monetária é olhar uma parte da história. Por isso que eu digo que hoje os austríacos que defendem definir a inflação apenas como um aumento da base monetária estão contando parte da história. Eu acho que é equivocado, é incompleto falar apenas da expansão monetária. E aí o índice de preço é a melhor aproximação, com todos os seus efeitos, que eu sei que tem, já cansei de falar, é a melhor aproximação desta perda ou aumento de poder de compra do dinheiro. Então essa para mim é a visão, e é por isso que se usa índices de preços e não o M2 para dizer o que é inflação. Aqui do Emerson. Haddad quer segurar o dólar na marra? Por enquanto não precisa,
o mundo está tranquilo para a taxa de câmbio e a gente ainda tem um carrego. O diferencial de juros brasileiro em relação ao dólar ainda é relevante, então a nossa taxa de juros ainda é bem alta. Espero que não queira, porque se em algum momento tentar fazer isso, aí podemos ter consequências não intencionadas e negativas, né? Aqui do Anderson. Você fará algum documentário sobre a Áustria na próxima fase do Nas Fronteiras do Dinheiro? Ótima pergunta. Em algum momento sim, não vai ser nessa próxima fase, mas vai ser um giro pela Europa. Ainda não quero trazer todos os... Acho que eu não revelei ainda quais serão os assuntos, mas vai ser bem bacana. Então aguardem próxima temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro. Quem não participou da primeira turma, vou colocar o link na descrição do vídeo para fazer parte da lista de espera. Aguardem, a primeira está muito bacana, as aulas, o documentário está espetacular e tem muito mais pela frente. Aqui do Guilherme. Numa guerra entre Rússia, Irã, Coreia do Norte, China e Ocidente, o Brasil de Lula fica de qual lado? Eu espero que fique fora do conflito o máximo possível, mas nesta coalizão aqui, eu esperaria que a gente ficasse do lado do Ocidente, mas certamente Lula e companhia ficariam bastante conflitados em qual lado apoiar, como apoiar. Então, o melhor seria, vamos ficar longe desse conflito. Não acho que vai chegar, mas... Aqui do Paulzinho. Sinais de recessão na economia chinesa? Recessão ainda seria um caso extremo, só teve ali na pandemia, alguns trimestres de queda de PIB, mas recessão na economia como um todo agora, precisaria ter um problema muito maior na economia chinesa, ou o problema já é gigante e eles estão conseguindo mascarar e muito os dados de produção do país, mas ainda não está no caminho da recessão. Muito bem, e com isso, concluímos mais um Ulrich Responde. Acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre as perguntas. Bom, fizemos também aqui um vídeo muito importante para os membros do canal sobre a liquidez bancária que está tirando o sono do Fed. Vou colocar o link aqui em cima. Quem não é membro, considere se tornar membro, até porque vocês têm condições exclusivas e preferenciais para produtos que nós eventualmente lançamos, como Nas Fronteiras do Dinheiro ou outros. Então, tornem-se membros que vocês vão ter também esses benefícios. Espero ter gostado, espero que desfrutem este domingo com suas famílias e seus amigos. Espero ter lavado as louças e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, um bom resto de domingo e até mais. Valeu!